Meu irmão e minha irmã, chegamos então na última aula desse módulo e agora nós vamos falar um pouco sobre a conclusão do sermão, ok? Já vimos introdução, já vimos o desenvolvimento e agora vamos ver a conclusão do sermão. Como gosto de começar sempre com uma frase, eu gosto dessa frase, cujo não descobri a autoria do autor, que ele diz que você não é derrotado quando perde, é derrotado quando desiste. Vamos então para a divisão. Na aula anterior, você aprendeu sobre o desenvolvimento ou o corpo do sermão. E agora que você já sabe a introdução e o desenvolvimento, só falta a conclusão. E essa nós iremos ver agora. Sobre a divisão da conclusão, nós podemos dizer que ela está dividida em 3 partes. Lembra que eu falei para você que nós vamos ver muito o número 3 para ficar de uma forma mais didática? Vão ser 3 tipos de sermão. A introdução, 3 tipos de introdução, que a introdução também se divide em 3 partes. O desenvolvimento, a gente pode usar a Bíblia de 3 maneiras nele. E agora a conclusão também dividida em 3 partes. Primeira parte, repassar as ideias do desenvolvimento. Na primeira parte, você repassa as ideias principais, cujo você retratou no desenvolvimento do sermão. Na segunda parte, você reforça as ideias que foram repassadas. E na terceira, você faz um apelo para os ouvintes para que eles aceitem as ideias do desenvolvimento do seu sermão. Então, a conclusão ela está dividida nessas três partes, tá ok? Quais são os princípios básicos para uma boa conclusão? Vamos lá. Você faz um resumo. A conclusão é o momento em que passa ligeiramente as partes ou ideias do desenvolvimento do sermão para que a mente dos ouvintes seja refrescada e cause uma impressão mais duradoura das ideias passadas. Você faz uma espécie de recapitulação. Segundo ponto, uma conclusão deve ser breve. Nela não se demora como no desenvolvimento. A introdução tem que ser curta e despertar o interesse para o desenvolvimento. Desenvolvimento é a parte maior do sermão, que você vai passar as ideias. E na conclusão, a conclusão também deve ser curta, não tão curta como a introdução devido ao apelo, mas ela também não pode ser muito estendida. Outra característica de uma boa conclusão, ela não pode ser improvisada. Nunca deve ser improvisada, nem por quem já está acostumado a pregar com frequência. Separe com antecedência o material que irá utilizar e depois se certifique que está tudo certo. Você vai usar um vídeo, leve 2 pendrives com vídeo que você vai usar na conclusão. Se você vai usar um fundo musical, leve 2 pendrives com fundo musical. Outro ponto, criativa. Nesse momento especial de encerramento do sermão, em que você vai fazer o apelo, use a criatividade para fazer esse momento se tornar mais especial ainda do que já é. Uma dica é usar um fundo musical bem aconchegante enquanto você faz o apelo. Planejar uma boa história ou ilustração, ou até passar um vídeo. Mais detalhes sobre isso nas próximas aulas. Quinto, saber a hora de parar. Muitos pregadores fazem quase tudo certo, uma boa introdução e um bom desenvolvimento, mas não sabem a hora de parar e quando isso acontece, parece que estão pregando um segundo sermão. Enfim, quando disser o amém final, então pare de pregar. Quais são os objetivos que uma conclusão deve atingir? Para se tornar bem-sucedida, uma conclusão deve atingir 2 coisas muito importantes. A saber,
o coração e a emoção, e a segunda, a razão e o intelecto. Muitas pessoas falam que um sermão só se deve atingir a razão, mas pesquisas mostram que muitas pessoas tomam decisões baseadas em emoções. Por isso a necessidade de atingir tanto uma como a outra. O apelo é uma parte especial da conclusão em que você tem que ter alguns cuidados especiais. E eu também irei te ensinar algumas técnicas em que você poderá usar para tornar o apelo quase que irresistível. Isso, claro, com a ajuda maior do Espírito Santo. Não adianta técnica nenhuma se você não tem o Espírito Santo ao seu lado. É por isso eu dediquei uma aula inteira só para falar sobre apelo, onde você vai ver mais adiante, tá ok? Como é que a gente monta uma conclusão de sermão em 3 passos simples? Primeiro, recapitulação das ideias do sermão, o repasse das ideias do desenvolvimento. Segundo passo, ilustração da conclusão, você faz um reforço das ideias do desenvolvimento. E terceira parte, o apelo com fundo musical. Nesse espaço você vai planejar as palavras que vai usar para fazer o apelo, que é o convite para a igreja a aceitar e colocar em prática o conteúdo do sermão. No momento do apelo é importante que você use um fundo musical de piano ou violino, ou até um violão dedilhado ao vivo. Esse também é outro tema que veremos nas próximas aulas. Vou dar uma dica opcional agora. Alguns pregadores utilizam uma mensagem musical no final. Após o apelo, chamam uma pessoa para cantar um lindo louvor em que a letra combine com o sermão. Isso tem que ser combinado com antecedência, mas causa um grande efeito. Isso tem que ser combinado com antecedência, porque por mais lindo que seja o louvor final e a letra seja bonita, se você pregou sobre a volta de Jesus, não tem por que o cantor, o irmão, cantar um hino sobre fidelidade, sobre mordomia. Não tem como. Então, o louvor final tem que combinar com a mensagem do pregador. Se não combinar, escolha um hino do inário, da harpa cristã, do inário, e cante ele junto com a igreja. Tá ok?